Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com o programa, um programaço, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, para tratar da vida e da obra deste grande estudioso da doutrina espírita, esse grande escritor, escriba, Hermínio Corrêa de Miranda, o pai da nossa convidada, Ana Maria Miranda. E Ana vai trazer aqui semanalmente, para muita gente, acredito, revelações sobre a vida e sobre a obra do professor Hermínio. Ana, eu inicio sempre com a prece, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecidos por esse momento de termos aqui, a partir de agora, algo sobre o professor Hermínio Corrêa de Miranda. Com todo o respeito, pedimos a permissão a esse nobre espírito, professor Hermínio, a sua bênção e permissão para esse projeto de apresentar aqui aos brasileiros a tua obra semanalmente. E pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria Miranda, a gente nunca deixou de ter contato, agora nessa caixinha aqui do aplicativo, depois de tanto tempo, que prazer imenso ter você no nosso canal e fazendo parte desse projeto aí que a gente tem no canal e nos nossos programas. Né? Tudo bom, Ana? Como vai? Bruno, eu estou super honrada de participar de uma nova fase do seu programa, uma nova coisa do seu programa. Espero que as pessoas gostem e estou me sentindo muito preocupada, porque é um programa onde vai César Pierre, Luciano Klein e Vênia Prada, eu estou apavorada, mas o papai está ali me olhando e ele está me abençoando, eu tenho certeza. Muito obrigada pela honra. Ô, Ana, que bom, amiga, né? Conseguimos o nosso programa. Ultimamente teve muita chuva aí no Rio de Janeiro, né? A gente acompanha Nossa. preocupado, mas graças a Deus, já. Então a chuva passou. Então, Ana, minha querida amiga, escolhemos, pessoal, claro, uma obra que talvez seja a obra que caiu no gosto popular, a obra Nossos Filhos São Espíritos, né? Então, uma obra importantíssima, uma obra belíssima. Mas, Ana, a primeira pergunta dos nossos programas de agora em diante, essa obra, que importância, Ana, tem para os pais? Bruno, curiosamente, papai chamava desse pequeno projeto dele, ele chamava um livrinho despretensioso, e, no entanto, é o best-seller dele, né? Através dos anos, desde que saiu, é o best-seller dele. Mas esse livro tem uma característica, ele foi solicitado pela espiritualidade. O papai não resolveu escrever um livro sobre crianças, não. Durante uma sessão de regressão na casa dele, apresentou-se um espírito e disse para ele perguntou, quem é você? Muito prazer, seja bem-vindo. Aí o espírito disse, através do médium, eu sou o Hans. Aí o papai falou assim, Hans? Ele não estava se lembrando. Aí o espírito mostrou através do médium, né? Disse, olha, eu era amigo do Melanchthon e do Lutero. Aí papai caiu em si, claro que ele conhecia o Hans, eram os três amigos, o Lutero, o Melanchthon, o papai foi Melanchthon, isso não há dúvida, e o Hans. E aí ele ficou muito contente e perguntou ao Hans o que ele podia fazer, e o Hans disse, Hermínio, por que você não escreve um livro sobre crianças? Aí o papai ficou muito... Como? Nunca me passou pela cabeça, ele falou para o Hans, escrever um livro sobre crianças. Ele disse, então, que passe pela sua cabeça, porque é importante. O papai mergulhou de cabeça nesse projeto. Só que levou tempo, porque para escrever as histórias que ele conta aqui nesse livro, ele levou meses.
porque eram histórias que os espíritos às vezes contavam para ele, às vezes um amigo tinha um problema com uma criança, trazia para ele, ou uma alegria com uma criança, ou uma dúvida com um filho, trazia para ele conversar com essa pessoa. E ele fazia isso com muito prazer. Bom, a segunda coisa sobre o livro é que, logicamente, que a dedicatória teve que ser para minha mãe, porque a minha mãe foi assim o esteio dele. E eles viveram quase 72 anos juntos. Só por um mês, ele morreu um mês antes de completar 72 anos de casado. Então, eles foram um par inexplicável. Inexplicável, não é explicável, mas a gente não esquece, inesquecível. E ele começa dizendo que o livro, ele gostaria de ter tido esse livro quando ele casou. Ele gostaria de ter tido esse livrinho, Nossos Filhos São Espíritos, quando ele casou. Porque os pais, quando casam, casam muito, assim, só eles dois, né? Não tem as crianças. E, de repente, as crianças começam a nascer e ele diz que as crianças não vêm com um folheto explicativo, que nem essas bulas de remédios, compra um ventilador, como abrir a caixa do ventilador, como tirar o ventilador todo desmontado lá de dentro, como montar o ventilador, o que fazer se o ventilador não funcionar. Não, as crianças vêm simplesmente por obra de Deus e chegam, né? E no que eles chegam, ele fala que os pais, o que os pais mais desejam quando um filho nasce é quando ele nasce bonito, sadio e inteligente. Então, o que acontece na maioria das vezes, né? Só que nem sempre isso acontece. Os filhos podem vir fisicamente parecidos com o pai, herdam as características do pai e da mãe, ou da mãe, e podem vir também fisicamente parecidos, com saúde ou não, às vezes, mas a inteligência não. Não vem com eles, não herdam a inteligência do pai nem da mãe. Por quê? Porque a inteligência é neutra. A inteligência, quando a criança nasce, ela é neutra. E por que ela é neutra? Primeiro, porque a criança pode vir com uma bagagem da espiritualidade de outras encarnações, em que ela se dedicou ao bem, às coisas boas, ela ajudou, ela fez, ela aconteceu. Ou então ela pode se dedicar a coisas menos boas ou não fazer nada. Ela é neutra, vai depender da criança, vai depender também do livre-arbítrio que essa criança vai ter e que né, já está nas coisas de Deus, e a interferência da lei, porque vai que essa criança, numa outra encarnação, fez alguma coisa de negativo, né, que prejudicou alguém, ou prejudicou ela mesma, ou prejudicou os dois, ela e outras pessoas. Então, vem aí a interferência da lei divina. Né? Então, às vezes a criança nasce com uma deformidade, justamente para protegê-la, proteger ela e proteger outras pessoas da inteligência dela, que é real, mas foi dirigida para o mal, entende? Se é dirigida para o bem, maravilhoso. Mas se ela tem a inteligência, que é neutra, e tem o livre-arbítrio, mas a inteligência dela é dirigida para o mal, aí vem a interferência da lei e traz uma consequência, uma deformidade, um impedimento de fala, de qualquer coisa assim. Né? E há também aquelas crianças que nascem N projetos de vida, porque elas já vêm todas projetadas, já sabendo o que fazer e tal, e elas caem num ambiente hostil, ou seja, numa família hostil, que não as aceita, que não aceita as coisas que elas maquinarem, que elas escreverem, que elas pensarem. É zero, zero de comprometimento da família, ninguém aceita, ninguém gosta. E por que essa criança vai passar por essa necessidade? Esse problema, porque numa vida anterior, quando ela foi brilhante, quando ela foi inteligente, quando ela se dirigiu para o bem, ela, ela não fez nada disso. Ela ficou na unanimidade. Ela não fez nada
para utilizar esses dons que Deus tinha dado a ela. Ela simplesmente se desinteressou, não se interessou por fazer o bem. Ela tinha inteligência para criar, mas ela não fez nada. Então, ela cai num ambiente em que nada disso vai ser aproveitado, porque ela perdeu tempo na vida anterior, entendeu? Bom, então, eu vou trazer um exemplo incrível para vocês. Meu marido e eu tivemos um casal de amigos, eles já eram, assim, não eram jovenzinhos, já tinham alguma idade, e tiveram um filho. E esse filho era um ambiente maravilhoso. Ele, um profissional de alto gabarito, muito bem empregado, ganhando bem, e a mãe, muito inteligente, muito culta, pianista, cantora, ela cantava ópera, uma coisa em italiano, que ela era italiana, e assim, um ambiente assim maravilhoso para um espírito novo se desenvolver. Mas ele não era um espírito novo, a gente vai ver isso depois, né? Mas o menino, nasceu um menino, e só para você ter uma ideia, aos 5 anos de idade, ele já estudava grego sozinho. Ele se ensinou grego. Vocês vão dizer, não, você tá brincando comigo, eu estou falando sério. Eu vi as coisas que ele fazia. Eu convivi com eles, entende? Estou contando essa história porque é quase que uma história pessoal, de amizade, de muita amizade. Os pais ficaram extremamente felizes, mas eles ficaram preocupados, porque ele era muito inteligente. Ele era assim, uma coisa quase que genial. Como é que ele ia se ensinar grego? Ele aprendeu a tocar piano só de ver a mãe tocando piano. Depois ele estudou 10 anos de piano. Ele cantava com a mãe, imitava a mãe cantando. Depois ele estudou canto. Depois ele estudou canto. E com isso ele ia lendo os filósofos, Nietzsche, Schopenhauer, etc. E o pai e a mãe assim assustados com aquela história. Davam tudo para ele, materialmente, incentivo, alegria e principalmente amor. Eles eram apaixonados pelo menino e vice-versa. O menino era muito quieto, muito calado, mas o foco dele era só os livros. Bom, depois eles levaram o um pai, nosso amigo, levou o menino para conversar com o papai. Nós sugerimos a ele: por que você não leva o menino para falar com o papai? O papai já era um espírita convicto naquela época, escritor e tudo mais, e conhecido. E eles tinham um respeito muito grande pelo papai, sem conhecer. Levaram o menino, o pai levou o menino lá em casa um dia. Pois bem, o menino conversou com o papai, ele já tinha 7 anos. O papai conversou com ele conversou com o papai, e eles dois começaram a trocar opiniões a respeito dos filósofos, você imagina, os dois, o menino e o papai. Então, depois de conversar com o garoto, vamos chamá-lo assim de garoto, né? O papai, depois de conversar algo demoradamente, ele sentiu que a família era uma família sólida, era uma família boa, era uma família caridosa, era uma família unida, e principalmente o papai percebeu, porque o papai não tinha mediunidade nem nada, mas ele sabia das coisas. Então, ele viu que o menino era muito mais genial do que os pais pensavam. Muito mais genial. Os pais não tinham noção da amplitude do que ele podia fazer com a inteligência dele dirigida para o bem. E, nesse caso, a inteligência dele foi dirigida para o bem. Então, o papai conversou com o pai dele, explicou isso tudo para ele, e explicou que nos mecanismos dos renascimentos, a criança não tinha começado uma nova vida, ela tinha recomeçado uma nova existência, trazendo toda a bagagem das encarnações anteriores. Então, é por isso que ele tinha tanta coisa, porque ele tinha acumulado
essa experiência de vidas anteriores. Papai viu pelo que ele falava com ele, conversar sobre filósofos com o papai, né? Papai é Schopenhauer, essas coisas, conforme eu falei para você. Bom, e principalmente que era para os pais entenderem isso, que ele trazia uma bagagem das vidas anteriores, e que era para os pais não se preocuparem com isso, porque ele já viera, inclusive, sabendo o que ele vinha fazer nessa encarnação. O menino já vinha sabendo. Então, os pais podiam apenas dar um incentivo, ajuda material, da compra das coisas que ele queria ler, porque era uma coisa, a casa deles era incrível. A biblioteca era quase do tamanho do papai, do papai. E ele era um menino de 7 anos. Espera aí, né? Então, ele conseguiu acalmar o pai, e ele ficou muito feliz, o papai disse para ele: você não se preocupe, porque ele vai encontrar o próprio caminho dele naquilo que ele está buscando nessa encarnação. E eu posso te dizer que vai ser grande. Eu vejo, assim, eu sinto nele um espírito maduro, antigo, conhecedor de tudo. Não se preocupem com ele, ele não tem nada de anormal. Ele tem uma genialidade anormal. E caiu numa beleza de uma casa dessa, sopa no mel, como se diz na gíria, né, Bruno? Bom, então, ficou nesse patamar a conversa deles, o pai saiu, o papai disse que ele saiu muito, muito mais aliviado, e, logicamente, que a mãe também ficou muito feliz, e prosseguiram a vida, e ele foi crescendo, e foi... Aí começou uma outra fase, começou se avolumando, assim, numa base completamente desvairada, a, a, a inteligência do menino, a cultura do menino, o que ele aprendia, o que ele fazia, o que ele estudava. Ele com o livro Nossos Filhos São Espíritos saiu em 1989, e papai tinha falado com ele coisa de 7 ou 8 anos antes. Então, ele era um menino, né? E quando o livro saiu, ele já era um mocinho. Nessa época, eu não sabia de nada, eu não sabia nem que o papai estava escrevendo Nossos Filhos São Espíritos, não sabia. Mas eu conhecia a família, por isso que eu e meu marido indicamos ele para falar com o papai. Mas chegou um ponto que ele tinha mais de 20 anos. Bruno, ele falava mais de 20 línguas que ele tinha aprendido, ele escrevia, ele traduzia, ele ganhou 3 prêmios Jabuti, só para você ter ideia, ele escrevia poesias, 3 prêmios Jabuti ele ganhou. Ele foi professor, ele foi mestre, ele foi diretor, ele tem todas as qualificações que você pode imaginar. Ele foi cantor, ele foi pianista, ele foi poeta, ele traduzia do Esperanto, ele se ensinou Esperanto, traduzia do Esperanto, ele tocava piano, ele cantava, ele só não foi o que ele não queria mais ser. E eu não vou dar muita informação, porque ele é vivo, eu conheço ele, e eu sei que, assim, a gente não atinge bem. Eu tenho a relação das coisas que ele foi absurda, literalmente absurda. Ele foi condecorado pelo governo brasileiro, por vários governos estrangeiros. Ele é um homem que viaja para ajudar as crianças lá da África, lá não sei de onde. Ele foi diretor, presidente de várias instituições das maiores do Brasil. E ele é um verdadeiro gênio, e foi a alegria dos pais eternamente. Então, o que juntou aí o útil com o agradável? Porque os pais ampararam ele em tudo, e ele aproveitou essa inteligência fulminante que ele tinha para o bem, para as coisas que ele tinha que ensinar, para as coisas que ele tinha que mostrar, para as coisas que ele tinha que realizar, até onde ele não podia, que era viajar para o exterior
para angariar bens para as crianças pobres. Então, ele foi um gênio. Você vê o espírito que vem com a bagagem, encontra um ambiente completamente perfeito e se faz, né? Se refaz. E eu estou contando essa história porque é o seguinte: no capítulo seguinte a esse que nós estamos abordando, Bruno, tem uma história quase que inversa, quase que inversa, numa encarnação anterior, e o que acontece nessa encarnação. Então, os pais foram muito felizes com essa criança. Ele foi um menino maravilhoso, um rapaz maravilhoso, um homem maravilhoso. Quanto à cultura dele, a inteligência, eu não alcanço, só para você ter ideia. É uma coisa nacional e internacional. E ele podia ler o livro que ele quisesse ler na língua original, e ele tinha o dom de saber o que ele podia, devia ler e o que ele não podia e não devia ler. Ainda tinha mais essa. Era uma coisa assim, realmente fora de série. Ele é fora de série, não foi, não. Ele é. Além de ser uma criança naquela época, e rapazinho, carinhoso, devotado e quieto. Quieto no cantinho dele, mas sempre estudando. Então, por isso é que o papai, papai disse que queria ter um livrinho desse, porque se ele tivesse, ele tinha uma ideia do que eles poderiam fazer, mas eles fizeram sem saber, porque papai e mamãe foram as criaturas mais caridosas, mais amorosas, mais dadas que nós poderíamos ter tido. Se nós somos alguma coisa hoje, é por eles, não pela inteligência deles. Nós, cada um tem a sua inteligência. O meu irmão Gilberto, a minha irmã Marta e eu. Cada um tem a sua inteligência, mas foi sempre dirigida, graças a Deus, para o bem. E porque nós tivemos o incentivo, nós tivemos o auxílio material e nós tivemos o amor deles. É isso aí, é por isso. Bem, pessoal, eu fiz uma pergunta, Ana, mas quantos ensinamentos? Isso aqui é apenas um episódio, não é? É como as contas de um colar. A cada programa a gente vai tratando de outros assuntos, retornando. A querida Ana Maria nos brindou aqui com um caso vivido, não é? Eu fiz a pergunta, nada melhor para o entendimento do público do que um caso vivido e um caso como esse extraordinário, né? Então, fora da curva, uma coisa maravilhosa. E sobre Melancton, a gente pode retornar num programa mais adiante. Isso aqui é apenas um episódio, eu queria deixar bem claro isso. Pessoal, a gente vai ter aqui, eu ia dizer gotinhas de luz a cada programa, mas não, né? A gente vai ter aqui, não é, uma linfa que vai tirar sede de conhecimento da obra de Hermínio, né? Então, através de sua filha. Pessoal, eu vou tomar liberdade. Há um tempo atrás eu fiz uma entrevista com Ana, quase 3 horas. Se lembra? Pela nossa entrevista, né? Só que tem muita coisa importante. Como sempre chega gente nova no canal, o pessoal está aqui embaixo na nossa descrição, né? Porque eu acho que cada episódio desse, né? Então o pessoal vai ficar encantado. Minha querida Ana Maria, olha, aqui o convidado é sob pressão o tempo todo, viu? Então eu quero para você encerrar com essa honra que tivemos na noite de hoje, o primeiro programa, e com aquela pessoinha ali nos olhando, né? Com aquele olhar direcionado a nós. Está Essa bravo comigo, hein? Ele está bravo comigo. danada, eu pensei aqui quando você estava falando, né, Ana? Professor Hermínio, eu não vou usar a palavra orgulho, né? Embora que no sentido que eu ia falar, caberia, né? Professor Hermínio é muito feliz pela filha que tem e por ela estar se dedicando, se debruçando sobre a obra do pai e divulgando, né? E divulgando. Professor Hermínio, gratidão. Ana, você faz a prece final? Claro, Bruno, com muita contrição e com muito prazer e com muita honra.
Senhor, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de um novo encontro com nosso amigo Bruno, com tudo que ele está fazendo para a divulgação da doutrina espírita. Peçamos a sua ajuda quando nós que falamos não sabemos direito o que falar, mas a fala sai certa, porque o Senhor está aqui nos ajudando. Muito obrigada por tudo, que o programa seja abençoado sempre e que as pessoas que venham aqui venham com a mesma alegria que eu vim hoje. Agradecimento, Senhor. Bem, assim seja. Pessoal, eu pedi permissão à Ana, não é? Como sempre faço no final de todo o programa no nosso canal, eu queria dedicar esse programa de hoje a você, mamãe, nessa semana, agora que foi a primeira semana, completou um ano, quando a mamãe saiu do hospital e veio se preparar para a partida na minha casa, não é? Mamãe, te amo sempre. E Ana Maria, até isso, muito obrigado, viu? Ana pedia sempre, Bruno, ore para papai. Obrigado, viu, Ana, por tudo. Eu que agradeço, Bruno. Eu tenho um caderninho de orações, igual o papai tinha, com o nome de todas as pessoas que eu amo e tudo. E a Evinha estava lá, ela está lá, ela continua lá, eu converso com ela toda noite. E ela mandou um beijinho para você. E eu não podia deixar de dizer, seria uma indelicadeza, né, imensa, né? De citar aqui seu Odair, né, que se encontra Sim. na vida maior, refeito, né, rejuvenescido, né, depois do período do desencarne. Seu Odair, está aqui a nossa Ana, firme e forte, né, Ana? É, forte eu não sei, mas eu estou firme. Enquanto eu tiver saúde, eu estou firme. Se Deus quiser, Deus há de me ajudar. Pronto, pessoal. Então, semana que vem, 20 horas, no nosso canal, Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Com ela, Ana Maria Chiarelli Miranda. Chiarelli, o nome da mamãe, Miranda, o nome do papai. Ana, querida, um abraço, satisfação. Tudo de bom. Beijo na alma. Beijo na alma. Isso mesmo, Bruno. Para todos. Muito obrigada.